Seja bem-vindo ao 3 Pontos, o podcast da Band News FM Rio de Janeiro, 90.3 no Dial, mas aqui você está acompanhando pelo nosso YouTube, Band News FM Rio. Eu sou Gustavo Silema, nosso podcast fala sobre futebol, o que mais importa aqui nessa vida, e eu tô com um convidado muito especial hoje aqui, João Boeri. E aí, João, beleza, E aí, Gustavo, cara? tudo bem, Tranquilo? meu amigo? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu não tinha nem roupa, botei que tinha ali rapidinho pra gente participar. A gente tá aqui com Jorge Rodrigues Gomes Neto. Jorginho, o lendário. Deixa ele se Lendário, apresentar um pouco, deixa ele se né? apresentar, Porque, porque eu assim, não consigo. Ele trabalha na Casa da Moeda, formado em letras, mas a gente conhece ele na internet, também ali no meio do futebol, por um outro motivo. Talvez você vendo aqui já um pouquinho Dá aqui uma palhinha, né, no nosso no vídeo, talvez desconfie, mas olha, é muito, muito mais do que isso, né, Jorge? Boa noite, pessoas. Boa noite. Jorge Lendário, por questão de facilidade em me encontrar em redes sociais, porque Jorge é um nome que todo mundo tem. Rapaz, João, vou te falar, né? Muito distante disso, não. Jorge, João, José, Joaquim, botou o nome com J, né, cara? Complica, né? E Jorge Lendário ficou mais fácil de me encontrarem, algumas pessoas me chamam assim, raras, verdade, lógico, mas alguns me chamam assim, até para diferenciar de outros Jorges, né? Porque Jorge é o nome que mais existe no Brasil nos anos 60. Caramba. A última vez que eu vi era o 66º. Hoje ninguém bota Jorge, hoje é Bento. Enzo. Hoje é Enzo. Benjamin Gabriel, rola bastante, Benjamin. Pior que Benjamin em espanhol é caçula, irmão caçula. Caraca. E eu, entre outras coleções, como moedas, como chapinhas, tampinhas de garrafa mesmo, verdade. E times de botão, eu coleciono camisas de futebol desde 1995. Eu costumo dizer que é um vício do bem. Primeiro, que não me causa dano nenhum na saúde. Segundo, que eu sei controlar muito bem meus gastos. E acabou sendo uma marca de personalidade, porque há bons anos eu frequento cursos, eu frequento escolas, que eu era professor, e há 12 anos na Casa da Moeda, com camisas de time todos os dias, e no caso atual, todos os dias presenciais. E eu poderia demorar 5 anos para repetir cada camisa se hoje em dia todos os dias fossem presenciais. E é uma marca de personalidade, como eu falei, e as pessoas... Tem gente que me vê de roupa normal, não me cumprimenta. Se assusta. Não, tem gente que não me reconhece. Às vezes a gente passa por mim e não me reconheceu. Eu falei, nem falou comigo. E eu tava em camisa normal, que é alguma celebridade, uma raridade, algum dia extra, né? Mas em dias normais, temperatura, pressão, camisa de time no corpo. E são mais de 1.000, né? Atualmente são 1.000. Não revela quantas são ainda não. Daqui a pouquinho, Daqui a pouquinho a gente fala pro nosso ouvinte, telespectador que tá na rede social. Mas é isso, lendário assim, nessa breve apresentação já justificou o nome e tudo mais, mas muito mais que a gente vai discutir dentro desse nosso podcast. Mas queria que você começasse a falar como surgiu isso tudo. Você disse o ano que você começou, mas qual foi o estalo? Quando você decidiu começar a colecionar, você viu que era isso mesmo? Eu via futebol desde pequeno, né? Mesmo que eu não entendesse nada. Minhas primeiras lembranças são na Copa de 82. Existia um álbum do Ping Pong que vinha as figurinhas no chiclete, uma figurinha por chiclete. Eu tenho lembrança de eu vendo esse álbum deitado no chão assim, passando as páginas sem saber o nome dos jogadores direito, mas sabia assim, as bandeiras já desde pequeno. E já com 4 anos já sabia todas as bandeiras do mundo, sem exceção, assim como todas as capitais. E passando o tempo, já com meus 5, 6 anos, eu lia no jornal, no caso do Globo, meu pai era sócio não é... Como é que é o nome? Assinante, né, que recebe em casa. Assinante, exatamente. E eu já li os estaduais, né? Eu li, poxa, Paragominas é Pará, Itapipoca é Ceará, Itaquaquecetuba é São Paulo, os estaduais, mesmo que fosse segunda divisão. Então isso foi me ajudando a gravar na universidade, o nome dos clubes. Era difícil saber as cores, né? Você ficava imaginando... Ainda mais que preto e branco, né? Como era impresso. Exatamente, legal, e era muito raro ter um escudo a cores. Então muitas vezes vinha a camisa de um time, uma foto, eu recortava o escudo para guardar aquela foto, aquele escudo. E com os anos passando, aí surgiu a questão do futebol de botão. Em 87, em setembro, minha mãe me deu um time do Bahia, sem não ter pedido nada. Tinha um escudinho para colar do Cruzeiro, não colei. E depois veio o Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, Guarani, Palmeiras, Grêmio Esporte, que na minha Confederação Jorjônica de Futebol, CJF, virou o Clube dos 9, que eu fiquei muito tempo com 9 times. Aí depois veio Atlético Mineiro, Benfica, primeiro estrangeiro, Santos, aí foi embora. E passaram mais alguns anos, vieram as camisas de futebol. Como? Em 95, a final do Gol de Barriga, dia 25 de junho de 95,
Eu tinha 16 anos e 4 dias de vida. Tava vendo, lembra de algum... Como é que foi sua experiência com 95? Muita coisa, foi um ano marcante, que o Fluminense ia completar 10 anos sem ser campeão. Eu sou fluminense, eu costumo dizer que o Fluminense me enganou. Eu também sou. Porque bem-vindo, estamos em ótima fase. Bom. Que importa o momento. Em 83, o Flu foi campeão estadual. Eu comecei a ver futebol mesmo em 83. Aí ganho 84, estadual brasileiro. Ganho 85, estadual. Fluminense é o melhor time. Meu pai nunca me incentivou a ser Fluminense, mas eu via vibrando com o melhor amigo dele na época, ele botando bandeira no carro. Que Fluminense? Me enganou porque não foi bicampeão nunca mais até este ano. E não foi tri, quem sabe até ano que vem. Quem sabe ano que vem. Eu quero viver pra ver isso. Isso vai ser bom demais. Cara, isso é lindo. Se for em cima do Flamengo, então, vai ser virando normal, né? Mas... É normal, o Flamengo foi tricampeão em cima do Vasco. Foi. Nem lembra disso. Foi tri em cima do Botafogo, embora eu conteste o primeiro e o terceiro título que a arbitragem deu uma ajudada, minha opinião. Então, eles iam ser tri em cima do Fluminense. Não foram. Agora que a gente pode tentar no que vem, né? Faz parte do futebol. Verdade. Então, as camisas vieram por uma aposta com meu pai. Ele, embora tricolor, não aquele tricolor fanático, já foi, mas hoje não. Ele duvidou que o Flu fosse campeão. Não, o Flu vai ser campeão. E eu sou um cara, infelizmente, eu sou um cara mais para um lado negativo. Eu digo que eu sou realista negativo. Mas o realista, mais pé atrás. Os dois, se puder. Mas eu estava confiante. Pelo time, estava encaixado. Já tinha ganho o Flamengo de 3-1 naquele ano, de 4-3 naquele ano. Na estreia do Romário, aquela pompa toda, 98 mil pagantes, 0-0. Pior ataque do mundo. E um de radinho de pilha, um da Philips preto, cara, a AMOM. A AMOM. Muito bom, pegava a rádio até do Rio Grande do Sul. Caraca. Juro pra você. E o Flu ganhou 3-2, 41 segundo tempo, Renato, gol de barriga, o gol oficialmente do Ailton. Mas aí ele me deu a camisa. Aí, um mês depois, a minha irmã, que era flamenguista, hoje não é nada, minha irmã odeia Flamengo hoje em dia, não por culpa minha. Ela tinha uma camisa do Flamengo, eu troquei por um relógio, cuja bateria acabou um mês depois. Troca boa. Troca boa. Como diz um bairro aqui do Rio, paciência. E aí, meses depois, na loja de Madureira, comprei do Ajax, famoso Ajax da Holanda, né? Do Verona, aí o Turim, Belmari Atsuka do Japão, que hoje é o Shonan Belmari. Essa foi a primeira diferentona, digamos assim, né? Foi, não só pelo nome e da procedência, que a J-League estava nascendo na época. Sim. Passava na Chita Manchete. Bismarck, Zico. Alcindo, Samurai. Sim. Rui Ramos, da seleção japonesa. Verdade. No videogame, só ele diferente no Japão. Então, no branquinho no Japão lá, e ele com um bonequinho mais escurinho, com um cabelinho grande ali. E Rui Ramos. E é uma camisa muito colorida. Ela é amarelo fluorescente, verde fluorescente com linhas verticais em azul. Caramba. Então é um carnaval, você tá vestido, você vai ser visto onde você Quase for. uma camisa do Jorge Campos. Jorge Campos, ou aqueles brilhos que o pessoal da Colômbia usa de noite, né? Verdade. Então, e foi acho que eu mais usei do Belmari. Porque é espalhafatosa, então eu tava naquela idade da adolescência, quer marcar a personalidade, quer ser diferentão, quer aparecer. Para as garotas não serve para nada isso. É fracasso total. Mas eu usava muito do Belmari. Inclusive, tinha um conhecido na faculdade que tinha do Belmari e um dia ele foi com a camisa do Belmari quando eu estava com a do Belmari. Meu Deus. Tiramos Sem até combinarem. foto. Exatamente, sem combinar. Inclusive, o cara é vascaíno. Então, a coleção evoluiu e hoje estamos com um número grande que... Daqui a pouquinho. Caramba, cara. Não, e eu imagino que também seja um trabalho para você poder guardar também, catalogar também, que você faz isso, anota no caderno, tem uma tabela no Excel também, ou só pro futebol de botão, a tabela do Excel? Camisa de time eu tenho originalmente em caderno e depois, quando eu estava um número muito grande, eu passei pro Excel. Só que no caderno eu tenho data, nome do clube e número às costas, caso tenha. E no Excel é só o nome do clube, só que eu tenho no Excel o seguinte, eu tenho uma coluna com toda a coleção. Sim. Aí eu tenho uma coluna só com os times brasileiros, uma coluna com times estrangeiros e uma coluna com seleções. Caramba. Cada uma tem uma cor. Azul, amarelo e laranja. Só que na coluna de todos é misturado azul, amarelo e laranja para diferenciar. E no caderno é anotado do jeito que deu mesmo e daqui a pouco acaba o espaço do caderno. E teve que ser um móvel planejado para guardar tudo, né? Sim, eu me mudei há poucos anos. Eu acho que é um móvel só do caderno. Só do caderno, acho que só das camisas, né? Só de camisa. Eu morava numa casa antigamente que tinha 2 guarda-roupas em 2 quartos diferentes. Eu fui invadindo o espaço. Das roupas da minha irmã, das roupas dos meus pais. Só que
defeitos à parte, eu tenho algumas qualidades também, entre elas a organização. Eu guardo 10 camisas por cabide em ordem de aquisição. Primeira a 10ª, 11ª a 20ª, 21ª a 30ª, assim sucessivamente. E quando me mudei para onde eu moro hoje em dia, eu tive que fazer um guarda-roupa planejado, em formato de L. E ele tem alumínio na parte de cima e na parte de baixo, que eu que fiz o desenho, é um desenho lufas, mas o guarda-roupa eu consegui desenhar. E o cara fez como eu queria. E conseguiu entender o desenho. Ainda bem, né? E aí são 10 camisas por cabide, como eu falei, ao lado. Hoje são 14, ou seja, 140 aqui, 140, 140, 140, e eu já calculei que dá até 220. Então, quando chegar a 2.200, problema. Mas ainda estou um pouco longe desse número. Tem gente que tem esse número? Tem, mas a mina está mais ou menos. Quer chegar lá ou ainda é um mundo muito distante? As duas coisas. Quero chegar e é um mundo muito distante, porque eu tenho o meu limite de preços. Eu não vou ficar gastando 250, 500 reais numa camisa. Eu tenho um limite de 120. Hoje eu gosto de gastar 90, 100. Mas a outra coisa, todo mês tem que ter a camisa. Desde abril de 2013 que eu não furo. Tá. É uma tradição, um hábito já. E quando furou em 2013, que não tinha isso na cabeça ainda, foi 31 de março, 1º de maio. Abril ficou certinho 30 dias sem. Então, mesmo com pandemia, mesmo com outras dificuldades, sempre mantendo esse hábito, essa tradição, né? Sim, nem que seja uma por mês. Esse ano, por exemplo, janeiro foi só uma. E em 2016 é que choveu camisa. Em 2016 eu estava numa situação financeira um pouco melhor, porque eu tinha que pagar as contas, né? Eu ainda morava com meu pai. Hoje não. Hoje eu tenho que me bancar. Mas em 2016 foram 126 camisas naquele ano. Caraca. 10 camisas e meia por mês, em média. E aí chega no último dia do mês, se não tiver a camisa, sai desesperado na rua tentando encontrar. Como é que funciona? No último dia não tem a camisa. Porque você já contou aqui, conversando aqui fora da gravação, que já conseguiu camisa também de algumas formas bem diferentes, Rapaz né? do céu. Já, eu acho uma parte muito pitoresca, muito legal de contar, porque quando eu vou a alguns locais, quando eu estou deslocado, eu sei que eu só vou aparecer de duas formas. Ou com algumas habilidades mentais que eu tenho, que eu acho que não vem ao caso do podcast, ou pelas minhas coleções. Então, quando chega a hora da camisa, Jorge, conta aí, como é que tu conseguiu aquela camisa lá? Exemplo, Municipal da Guatemala. Posso mostrar pro nosso quem está assistindo aqui no nosso podcast? Essa camisa aqui vale ouro, Gustavo. Pô, essa aqui eu tenho que mostrar. Qual é a câmera que a gente está ali, ó? Tem que mostrar. Continua, querido. O Comunicaciones é um dos 2 grandes times da Guatemala, né? Quem nasce lá não é guatemalense, não, é guatemalteco. Havia um rapaz bebendo num barzinho lá em Madureira, que é o bairro vizinho ao meu. Eu sou do bairro de Campinho, onde existe um clube chamado Rio São Paulo, que esse ano vai jogar a 4ª divisão do Rio. E eu reconheci a camisa. Estava andando com uma amiga minha, ela seguia em frente, eu estava indo pro curso italiano que eu fazia à época. Comunicaciones de Guatemala? O cara, sim, todo feliz que eu conheci o time dele. Eu falei, cara, você me venderia ele? Vender sim, sou colecionador. Ele, quanto? Quanto você? Aí ele, 120. Sim, 120, meu limite. Eu fui pagar ele, 125? Não, 125, não, 5. Tudo bem. R$5. Ele ficou todo feliz que, poxa, você vai anunciar minha camisa pelo Rio de Janeiro. Ele ficou sem, tinha uma outra pra ele botar, ficou sem. Ele ficou sem. Eu já comprei 14 camisas de pessoas usando nas ruas aí, Parque Madureira, perto do Madureira Esporte Clube. Esse aí foi Madureira mais perto da minha casa. E 9 camisas eu troquei com estrangeiros em Copa do Mundo, Copa América e Olimpíada. 4 com argentinos, que é o povo que mais trocou comigo. Nessas trocas ou compras, assim, com pessoas na rua, qual foi a mais diferente? Assim, de time, claro, considerando origem do time, também país. Dessas de 14 de rua, eu considero justamente do Comunicaciones. Por isso que eu a trouxe pra cá, porque... E é bonita, né? É bonita, tipo diferentona, né? Sim. Aqui eles comemoravam o 30º título. Então foi a mais diferente pra mim dessa. Eu tenho outras camisas mais estranhas na minha coleção, né? Eu tenho Vitória do Riboc, que é um time de São Tomé e Príncipe, um dos países que falam português. Oficialmente 9 países falam português no mundo, mas na verdade são 8, porque Guiné Equatorial não fala português. Eles se puseram falando português para ganhar dinheiro do pessoal da
CPCL. É uma associação de língua portuguesa, assim como eles se puseram falando francês também. Eles prometeram-se na portuguesa e não ensinam. Bom, a do Vitória do Riboc eu consegui num encontro de colecionadores que houve em 2018 na Barra. Eles estavam exibindo e vendendo camisas. Eu comprei 8 camisas esse dia. Não houve mais encontros, que eu soube que houve um desentendimento entre alguns colecionadores, não tem a ver com a história. Eu comprei 8 camisas e um cara estava lá vendendo. Aí eu comprei uma camisa lá dele. Acho que foi do Nacional de Manaus. Ele, pô, cara, obrigado, você tá colaborando pra minha viagem pra São Tomé e Príncipe. Você vai pra São Tomé e Príncipe? Tem que trazer uma camisa. Eu falei, tu vai fazer o que lá, cara? Não, lá fala português pelo menos, né? Ele, não, cara, eu quero lá conhecer, ver negócio de futebol também. Cara, é o seguinte, se você conseguir algum clube, você traz pra mim. E se tu tiver moeda, me traz também, que eu coleciono moedas. O cara me trouxe a camisa do Vitória do Riboc. Eu confesso que eu não a trouxe porque ela é extremamente amassada até hoje. Eu não consegui um ferro a vapor ainda. Eu vou te perguntar depois como é que você faz pra conservar tudo isso. Eu vou chegar lá. Fala aí daqui a pouquinho pra gente. E ele trouxe a camisa do Vitória do Riboc e trouxe moedas. A moeda lá chama dobra. Aí eu tenho moedas de dobra, graças a essa pessoa que me trouxe essa camisa e as moedas. Caraca, cara. E você disse que tem um teto ali de gastos, né? R$130. 120, perdão. Já gastei 130 já. Ele já deu 125. Ele quer aumentar a minha dívida aí em 8,33%, né? Não, mas é justamente em relação a furar mesmo o teto, aumentar a dívida, que teve uma vez que você acabou gastando demais, mas sem querer, né? O demais porque é 25% acima do meu teto, né? R$150. Eu estava no Parque Madureira, que eu às vezes ando por lá, e estava tendo uma roda de samba, estava tendo uma reportagem. Aí eu vi um cara com a camisa do Al Ittihad Qalba, Emirados Árabes. Não é nem time grande lá. Al Ittihad quer dizer união em árabe. Sim. Aí eu cheguei... Pô, cara, Al Ittihad Qalba, não é? Sempre chego meio fingindo que não sei, mas eu sei. Cara, você me venderia? Pô, eu sou colecionador, cara. Venderia ele... Quanto? Faz o preço você, ele... 100 eu topo. Aí, chegou a parte da jeguiça. Abri a carteira. Eram para vir 2 notas de 50. Veio uma intrometida, uma terceira nota de 50. 150. Cresceu os olhos. Talvez quem não, né? 150, pô, cara, 150, não vou vender. Eu, tá. Vale a pena. Assim, vale né? a ave inteira, né? Vale. Aí comprei por R$150. Teve 2 por 130 na loja Cavacas, que é uma loja que eu comprei muitas camisas. Eu comprei no centro do Rio, né? 120 ou 130 camisas. Rua Uruguaiana. Isso. Em frente ao Camelódromo. Próxima estação do metrô do lado da banca da Uruguaiana. A Uruguaiana já me forneceu muitas camisas. Já foi, né? Já foi. Cara, eu frequento a Uruguaiana desde 22 de janeiro de 2000. Eu tinha 76 camisas. Aí cheguei lá, Bahia, Dinamarca, Gama Penharol. Muitos colecionadores só compram camisas oficiais. Eu não tenho isso. Tem colecionador que conta camisas repetidas, mesmo que sejam de modelos iguais. E tem gente que compra camisa assim, por exemplo, Seleção Brasileira, azul, amarelo e branco, que conta as 3. Eu só conto uma. E tem mais de 1000, sem repetir. Exatamente. Acho que a gente já pode revelar então o número de camisas. Não, segurar um né? pouquinho, segurar um pouquinho. E aí a Cavaca já me ajudou muito. É uma loja que vai fazer 100 anos daqui a 5 anos. É de 1928. E eu já comprei muitas camisas lá. Já comprei algumas por 130 nessa loja. Mas, pô, vamos lá, são times pequenos. Sim. Goitacás, vários times capixabas. E você vai achar time capixaba com facilidade? Não vai. E lá vendia muito time capixaba. Santos de Angola. Caramba. Santos de Angola. Mas tem alguma relação com o Santos, nosso Santos? Tem. O Santos inspirou vários times no mundo, né? Você tem Santos no México, você tem Santos em Botsuana, tem um time chamado Flamengo Santos. É um time bexuano que nasce em Botsuana. Que tem uma bandeira com as cores do Grêmio. É verdade. Se eu fosse da torcida organizada do Grêmio, faria a torcida Botsuana Grêmio e a Estônia Grêmio, que são as mesmas cores. Sim. Que eu adoro vexilologia, que eu estudo as bandeiras, né? Eu sei todas desde pequeno, eu acho bandeira, brasão, uma coisa fantástica. Então... Eu tenho do Santos de Angola, que é um escudo igual do Santos, só que tem um A mais. Caramba. Então o Santos inspirou muitos clubes no mundo, como o América é o time que mais inspirou nomes no Brasil. Existem pelo menos 30 Américas profissionalmente no futebol. E sem acento só o do Rio? O do Rio de Janeiro, que é o original, que nasceu preto, o América era preto. Sim. A questão do sol no Rio de Janeiro, o calor que fez com que eles trocassem o preto pelo vermelho. Sangue, né? Pra virar o sangue. Virou sangue mesmo, né? O X gosta de zoar muito o nosso Zé do Zap que trabalha aqui. José Paulo Sobral, ele...
Americano raiz de verdade, fala isso, tem camisa, colecionador. Zé é uma das figuras mais marcantes aqui da rádio. Isso aí é companheiro, então, do Escobar, do José Trajano. Ele é. E se tivesse viva, da minha mãe. Participa de reunião de diretoria, de votação, ele... É o melhor hino, eu acho o melhor hino. Eu gosto muito do hino do... Eu fazia minha mãe rir com o hino. Ficava campeões de 13, 16 e 22. Minha mãe começava a rir, eu achando o próprio time, que, 22, ganhou a última vez o estadual em 60, né? Então, tinha até aquele CD a placar com os hinos, né? Os 13 times do Clube dos 13, mais o Vitória e o América. Sim. E o América é o primeiro, cantado pelo Tim Maia. Tim Maia, verdade. Que depois ficou bem famoso na internet essa versão do hino também. Nossa, eu ouvi várias vezes. E eu tava conversando com o João sobre essa questão mesmo da importância dos estaduais também, que você falou de tantos times como América, né? Outros times do Espírito Santo, enfim. Ué, aquela questão do estadual importante, por mais que tenha pessoas que critiquem, né? Que... Enfim. Muita gente tem criticado, né, Gustavo, ao longo dos últimos anos. Enfim, aqui no Rio teve a Primeira Liga, Fluminense ganhou em 2017, se eu não me engano. Londrina ganhou depois. Ganhou depois, Fluminense com gol de Marco Júnior, que tá hoje lá na China. Famoso Curirim. E eu jogando sinuca esse dia. E aí você estava falando do América, do Olaria, do Bangu. Por que esses times considerados de menor investimento enfraqueceram ao longo dos últimos anos? Muita gente criticando os estaduais, regulamento, formato. Para você, qual é a importância desses estaduais? Tem que manter, mudar o formato? Por que é tão importante para a cidade, para os bairros? O que você acha sobre isso? Suas duas últimas opções. Manter, né? E a importância para os times pequenos. Por quê? Muitos times pequenos não existiriam sendo estaduais. Se você hoje conhece a história de um América, de um São Cristóvão, de Olaria, muito devido ao estadual. Muita gente conhece os bairros por causa da existência dos clubes. Sim. Até parece que os clubes que fizeram com que o bairro tivesse aquele nome. Olaria, né, por exemplo. Olaria. Alguém pensa em Olaria de Tijolos? Não. Não. Você pensa naquele time azul e branco. Sim. Que até revelou o Romário na divisão de base, né? São Cristóvão Ronaldo. São Cristóvão Ronaldo é um fenômeno. O Olaria foi campeão brasileiro da Série C, inclusive. São Cristóvão campeão carioca de 26 e lutando para ter o título de 37 reconhecido. Ele passaria a ter 2 títulos, assim como o Bangu, campeão de 33 e 66. Então o estadual é a sobrevivência de muitos clubes. Como que o clube pequeno vai... Eu não falo essa de menor investimento. Certo. Se fala, é um eufemismo, mas eu sou raiz, sou de 79, claro, né, gente? Tá certo. Não sou garotão que nem vocês aí. Então eu falo de time pequeno. Então, como é que o time pequeno vai aparecer sem o estadual? Como é que ele vai vender o jogador sem o estadual? Como é que ele vai ter uma divisão de base para quê? Jogar até sub-17, sub-20? Como é que ele vai sobreviver? Quem vai assistir? Como é que ele vai se classificar para a Série D? O Brasil é um país que tem cerca de 800 clubes profissionais em atividade e para a Série D são 64 clubes. Série A, B e C, 20 cada. Então 60 com 64, 124 times em atividade. São 800. E os outros? Então o estadual faz com que ele se classifique para a Série D, faz com que ele tenha a produção de jogadores para vender para times médios e grandes, até quem sabe o estrangeiro. Sim. Teve um time recentemente que, não sei se foi o Mirassol, que a partir da venda de um jogador da base ganhou um dinheiro enorme e conseguiu crescer com a... Foi. Claro, tem que ter uma administração responsável, como é que se fala? Um patrocínio que chegue junto, né? São Paulo é um estado muito rico, é um estado cheio de empresários. Quase um país. É um país, bem dizer, né? Se você pegar só o sul e o sudeste fosse um país, seria primeiro mundo. Sim. Então você tem que ter o estadual para ter esse desenvolvimento, para ter a manutenção da tradição do futebol mambembe, para ter histórias engraçadas, para ter a zebra. Sim. A Portuguesa da Ilha. A mascote é a zebra por causa de uma grande zebra, que foi uma vitória contra o Vasco. A Portuguesa da Ilha já ganhou do Real Madrid em Madrid. O São Cristóvão já ganhou da Roma em Roma. Né? Então tem que ter o estadual. Mudar o regulamento, adequar aos tempos modernos. Concordo. O Rio de Janeiro já teve campeonato com 3 turnos. A garotada de hoje não entende ou não sabe. O estadual antigamente valia mais que o brasileiro. Valia mais que a Libertadores. A Libertadores no Brasil, Flamengo, Grêmio, Apache ganharam antes, Santos ganhou antes, só nasceu em 92 para o Brasil. Quando o São Paulo ganhou a Libertadores em 92, que o Brasil começou a olhar a Libertadores. Com outros olhos, né? Que o São Paulo vai ganhar o Mundial. Aí vai, repete a 2013 e ganha o Mundial de novo. Aí que, Libertadores. Nisso, a Argentina e o Uruguai já tinham títulos muito mais que a gente. Nacional, a gente Penharol. vai passar a Argentina em breve em títulos. Porque hoje nós temos uma economia forte, se comparado com a Argentina que está em crise. Hoje um real está batendo 45 pesos. Então, tem que ter o estadual como base.
tem que ter modificação no regulamento, concordo, mas tem que ser mantidos. É a minha posição, tem gente que discorda, mas tem quem concorde também. Você é um saudosista daquela época que a gente tinha Taça Guanabara, primeiro turno, recentemente, claro, Taça Rio, segundo turno. Taça Rio hoje está menos valorizada, classifica a verdade para a Copa do Brasil de forma direta agora, Botafogo passou por isso recentemente, mas você é um saudosista dessa época de primeiro turno, Taça Guanabara, segundo turno, Taça Rio, e quem ganhar dos dois se enfrentam. Como é que você lembra disso? Qual a importância de ter esses dois turnos? O que você acha? Embora eu compreenda que hoje talvez seja algo que não caiba mais, até pelo... Questão de calendário. O calendário é muito grande hoje, né? Você vai ver esse mês o Fluminense, meu time Fluminense, 9 jogos. Ah, o nosso. Opa, tamo junto. 9 jogos nesse mês. Acho que o Vasco também vai jogar 9 vezes esse mês. Então é massacrante. Todo mundo quer ser jogador de futebol, mas não pensa que tem que treinar fisicamente. Eu joguei 4 meses no Madureira, na divisão de base. O treinamento físico é muito puxado. E você viaja de avião pra lá e pra cá. Ou de ônibus, né? Ônibus, times pequenos, ou quando realmente o time não quer, volta redonda. Tu vai de avião? Tu não vai de avião, óbvio. Óbvio. Você, o Fluminense agora, jogou em Belém com o Paysandu. Aí foi pra Fortaleza com o time misto. Eu até achei que tinha que inverter a questão do time misto. Daqui a pouco tá na Argentina. Aí recebeu o River Plate, que minha voz está assim por causa desse jogo do River Plate. Eu estava eu lá. imagino. Eu estava lá. Eu imagino. E então é massacrante. Agora vai jogar um clássico contra o Vasco. É favorito. É clássico. Como diria Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Pode perder. Aí depois vai estar em Minas contra o Cruzeiro. Então é massacrante. Então o estadual tem que existir sim, mas temos que ter respeito ao calendário e também uma consciência de que o desgaste faz parte e o torcedor tem que entender a derrota. A derrota faz parte. Tem que saber que um time adversário está treinado também, vai ganhar do seu se puder. Você está falando de saudosismo, né, João, também o Jorginho. Tem um time aqui na mesa que também remete muito a saudosismo, inclusive uma música, e também sobre essa questão de importância dos bairros também, que é o Andaraí, um time que extinto hoje, né? Mas que tem a sua importância até mesmo, não só dentro do futebol, como da cultura, música, né? O João aqui... Tem uma palhinha, tem que ter a palhinha, Jorginho. Tem que ter a palhinha da roda de samba, Zona Norte, vai ter que ter a palhinha. Muita gente sabe a música, mas não associa... Dá a palhinha pra gente. Nem imagina que talvez tenha existido. Nem imagina, de fato mesmo, né? E conta um pouquinho da história do Andaraí. Eu sou um saudosista, sim. Lamento que muitos clubes extintos sejam extintos. E lamento que outros que estão hoje por baixo estejam assim hoje, né? Hoje você vê um Olaria, um América na 2ª divisão do Rio, um São Cristóvão na 5ª divisão do Rio, Mesquita na 5ª, sem jogadores para se inscrever agora, né? Bom sucesso na 4ª. Mas existia um time chamado... Não, chamado não. Baseado na música Nos Tempos, que o Tondão jogava no Andaraí... Nos tempos. É segunda voz, né? Segunda voz que nem tem a primeira direita. O Andaraí foi um time que foi fundado em 1909, foi extinto em 1973 e jogou 20 vezes o estadual da Série A. Ganhou do Flamengo, ganhou do Botafogo, ganhou do Fluminense, não ganhou do Vasco. E já foi vice-estadual. E o Andaraí hoje só ficou na saudade, ficou no saudosismo, que eu realmente sou saudosista. E essa camisa eu consegui através de um amigo tricolor, que é o... Posso mostrar também pra galera que está nos acompanhando aqui? Pedir licença, isso aqui é uma coleção. Tomar muito cuidado, Gustavo. É um manto. Vou mostrar ali. Nossa câmera. O Andaraí eu consegui através do amigo tricolor, Kleber Monteiro, ele e mais um rapaz chamado Luiz Fernando Caldeira, esse é flamenguista. Estão fazendo essas camisas de times extintos do Rio de Janeiro. E eu estou comprando com eles. Sim. Já tem do Andaraí, já tem do Tijuca, que não é o atual Tijuca, é Tijuca Futebol Clube. Ele é alvinegro. O Mangueira, que tomou a maior goleada da história do futebol brasileiro, Botafogo 24-0 em 1909. Há quem diga que houve um 25-0, mas tem gente que diz que é comprovado, diz que não é. Há controvérsias, né? Então 24-0 fica. O Mangueira era estilo Milan, rubro-negro. Tem do Helênico, Palmeiras de São Cristóvão. Helênico. Conheciam? Palmeiras de São Cristóvão. Não. Cerúleo negro, cerúleo céu. Azul celeste com pequenas linhas pretas na vertical. Caramba. Tem o Byron de Niterói, que é vermelho e branco. E tem a cruz de São Jorge ou a cruz de Malta? A cruz que todos chamam equivocadamente de Malta. É a cruz pátria. É a cruz de Patê ou cruz Pátea, que é a cruz de Malta. É outro formato. É só olhar o meião meião da seleção de Malta. Sim. Aquela cruz de Malta verdadeira. Tem outros clubes também, né? Quem mais? Eletrovapo. Caramba. Branco e azul, Eletrovapo. Modesto. Falei Modesto é um dos 7 times que tem título carioca não reconhecido. Você estava conversando até sobre essa questão do título do São Cristóvão, não, de 37. Isso, 37.
que apresentou um requerimento agora na FERJ para poder reconhecer. Essa semana que se passou, apresentou um requerimento. Parece que a FERJ viu com bons olhos, que eu fiquei até surpreso. Só que o Fluminense foi campeão em 37, pediu para dar uma vista no documento. Então vai ter um parecer de 45 ou 60 dias para frente. Eu acho que não vai haver problema, porque não é um tirar título do Fluminense. É um acrescentar do São Cristóvão. Sim. Né? Então chega em 33, o Bangu foi campeão, o Botafogo também. Em 7, com um imbróglio muito grande. O Botafogo campeão, o Fluminense também. Faz parte do tetra estadual do Fluminense. Então São Cristóvão deverá ter um segundo título reconhecido de 37 para juntar o de 26. O de 26 foi 5-1 no Flamengo na final. E se iguala ao Bangu, se São Cristóvão conseguisse 37. Né? Exato, passa a ser o 6º do ranking de títulos, né? O Bangu tem 33,66, não tem 99. E o Paysandu campeão em 1912. O Paysandu hoje é um clube social, foi fundado em 1873. Primeiro time de futebol que surgiu no Brasil, mas não era futebol quando surgiu. Por isso que o mais antigo é o Rio Grande, depois a Ponte Preta. E o São Cristóvão, os cadetes, como eram chamados, podem ter esse segundo título. São Cri-Cri. Não, e o Rio de Janeiro, até por, enfim, questões geográficas, né? Teve a divisão também, depois a unificação e outras questões também. Porque o Rio de Janeiro sempre foi o Rio de Janeiro desde a fundação. Então a gente tem, a palavra é essa, bagunça em relação a muitas competições, né? Sim. Então você estava comentando justamente sobre isso, né? Times que disputaram e ganharam títulos que hoje não são reconhecidos, tentam ainda reconhecer. Outros que, enfim, ganharam campeonatos que nem existem mais, que as pessoas nem imaginam que talvez tenham existido também, né? Existiram ligas paralelas, né? LCF, AMEA. Então, houve a questão do amadorismo até 1932. O profissionalismo surgiu em 33. Muitos clubes eram contra na época. E alguns pararam de jogar porque virou profissional. Então, nós tivemos times que ganharam títulos em ligas paralelas, como o América de Lins de Vasconcelos, o Esportivo Santa Cruz, cuja camisa eu tenho, é estilo Botafogo. O Modesto de Quintino, que é rubro-negro, mas eu peguei a reserva. Embora eu tenha camisa rubro-negra, eu tenho até Agoniense, eu tenho Vitória, eu tenho Nada Sport contra. Recife. Um pouquinho contra, sim, mas eu uso. Eu uma vez eu consegui do Pohang Steelers, Coreia do Sul. Linda, porém rubro-negra. Eu uso. Essa do Mangueira, eu acabei de falar, o time extinto Mangueira, da goleada, é rubro-negro também. Eu só não uso do Flamengo, do Botafogo e do Vasco, porque são rivais do meu clube. E pegaria muito mal tricolores me vendo com tem na essas coleção. Camisas. Tem na coleção. Flamengo foi a segunda, a do Vasco é a 18ª, a do Botafogo foi a Flá, Jacques, Verão, Juventus, Belmar e Botafogo, 7. 7 tinha que ser 7. Botafogo, coincidentemente, foi a 7. A do Paraguai foi um 7-1 na minha coleção. Então o Botafogo tem que ser 7, tem que colecionar de uma forma que tem uma coincidência, né? O Botafogo é 7, mas aquela da 7-Up do título de 95. 7, tudo ali, tudo no 7. Deve ter uma marcante, né? A milésima. Sim, Me conta um pouquinho, você marca esses momentos de quando você pega uma camisa, é a milésima, ou camisa de número 500, por exemplo, a 10ª camisa. Como é que você faz, assim, essas separações? Bom, como eu falei, eu guardo 10 pro cabide, né? Sim. E no caderno que eu anoto, eu faço um pontinho a lápis quando a camisa inicia um cabide. Ou seja, ela é a primeira, 11ª, entendeu? Para eu saber em qual cabide tá, sem ter que ligar o Excel lá, né, do computador. Então eu tenho a 10ª camisa, que foi a da seleção? Ou foi Flá, Jacques, Verão, Juventus, Belmar, Botafogo, Chapéu do Brasil, Cruzeiro. O Brasil foi a 9ª. Camisa 2 do Jorginho do Tetra. Eu sou Jorge, coincidiu, né? Eu tinha um vizinho chamado Ronaldo. E o Ronaldo usava a camisa do Jorginho. Essa camisa vai ser minha. Essa camisa vai ser minha. Aí o vizinho vendeu pra mim. Da seleção brasileira, da Umbro, escudo emborrachado, aqueles escudões. Os escudos. Tem escudo, mas pra mim foi a melhor camisa da seleção brasileira. Eu acho ela linda, cara, principalmente a azul. Muito bonita, né? Eu acho a mais bonita e eu tenho essa, felizmente, que o do Jorginho, Umbro oficial. E Umbro é a fornecedora que eu gosto muito, do Umbro da Adidas. A 100ª foi do Napoli, que acabou de ser campeão italiano, né? Verdade. Campeão italiano pela 3ª vez. Uma que festa enorme. Coisa linda, né? Muito bonito. Pena que toda a festa tem problema em morrer uma pessoa, que estão dizendo que não foi a ver com a festa, tem alguns feridos, de fogos. Mas o sul da Itália é muito, assim, o nosso Nordeste, aquele povo mais alegre, aquele povo que recebe preconceito, infelizmente, né? O napolitano, o Maradona sofreu isso na pele. Ele jogava com raiva, com ódio, que ele sabia o que o norte fazia. Existe até um movimento separatista na Itália, né? Seria Padania, o norte da Itália, e a Itália ficaria o sul, e Nápoles está lá no sul. Sim. Teve a camisa 500, foi do Toulouse, que acabou de ser campeão da Copa da França pela primeira vez. Toulouse, verdade. Les Violetas, né? E a milésima foi... Bom, a milésima foi um amigo meu que é vegano. Eu sou muito carnívoro, eu confesso.
Mas esse amigo sempre dizia, Jorge, o nome dele é Cal. Também coleciono, mas de uma forma mais tranquila. Eu quero que eu te dê a 1000ª camisa. Ele teve que ir segurando, né? Aí chegou 1990. Rapaz. Aí 991, Uberaba. Aí veio outros lá, Slask Wrocław, Polônia, tudo gol do soldado. Aí veio Itaboraí Profúgio, União Central, Barbalha do Ceará, chegando, cara, 999, 999. Aí ele, tá. Aí foi jogar uma pelada com ele, lá no Grajaú, vizinho Andaraí. Sim. E ele me deu a camisa do Forest Green Rovers, primeiro time vegano do mundo. Posso mostrar também pra galera? Pode, acabou de voltar, infelizmente, voltou pra 4ª divisão inglesa. Essa é uma camisa reserva, a titular é verde, bem forte. É um dos poucos times também verdes, né? Com essa cor verde nas principais divisões da Inglaterra, né? Sim, é verdade, é raridade, infelizmente acabou de cair, é um time que tem até bambu na arquibancada, né, fazendo parte. E até alimentação mesmo, até por essa questão vegana dos jogadores também. No clube eles só se alimentam de forma que atenda à filosofia vegana. Sim. Em casa, cada um por si. Sim, sim. E eu consegui essa camisa que foi a 1000ª do Forest Green. Infelizmente voltou para a 4ª divisão agora, vamos ver como é que vai ser. Mas depois da 1000ª, poxa, já posso voltar a comprar. Sem ter que me prender. Aí foi devagarinho, mas foi. Tem outro time vegano nessa mesa aqui também, né? Tem. É o primeiro time fora da Europa, é o segundo time do mundo. É o primeiro time brasileiro. É o Laguna. É muito bonita essa camisa. Do Rio Grande do Norte. Dela. Não, pior que esse meu amigo tem uma resistência terrível a usar rosa. E ele comprou porque ele foi o cara, inclusive, que ganhou o concurso para primeiro nome da primeira torcida organizada do clube. Caramba! A Libertária. Foi ele que escolheu e ele ganhou. E aí ele ganhou a camisa agora de regata. Sim. Aí ele me deu essa de presente também, do Laguna, do Rio Grande do Norte, da 2ª divisão Potiguar. Ano passado não subiu para a primeira, porque perdeu no saldo para o Alecrim. Nossa! Que é a terceira força do Rio Grande do Norte, tradicionalmente. Alecrim, clube que teve um presidente da República em seus quadros, o Café Filho, jogou no Alecrim em 1919. Qual posição? Goleiro. Goleiro? O lixo tem que tomar, né? Goleiro, e aí o Laguna esse ano vai tentar de novo, só que o Alecrim voltou. E assim como o Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, você joga a 2ª divisão no mesmo ano da 1ª divisão se você cair. Então o Alecrim vai voltar a ser adversário do Laguna esse ano. Eu torci, nada contra o clube Força e Luz. Eu torci pro Força e Luz cair pela questão, deve ser mais fraco Força e Luz. O Força e Luz escapou, caiu o Alecrim de novo. Então o Alecrim pode impedir um inédito acesso do Laguna de novo. Eu torcendo pro Laguna, né? Deixa o Rosinha subir. A reserva azul marinho, muito bonita também. Cara, é muito bonita, de verdade. E tem umas camisas diferentonas aqui na frente, então. América do México, né? Vamos explicar. Eu, como já falei, eu só conto uma camisa por equipe. A que eu conto da América do México, que me deu uma grande alegria em 2008 na Libertadores, né? Que tirou o Flamengo 3x0. Melhor não lembrar não, hein? 2 gols do Cabanhas. Galera aí Cabanhas. Eu vi esse jogo sem acreditar no que ia acontecer, né? Despedido do Papai Joel. Então essas duas eu não conto na coleção, porque eu conto uma preta com detalhes em pena branca, que o América é águia, né? Sim. Então essa do Chapolin e a outra do... Lá vem o Chaves. Pra quem não Chavo. sabe, né? Chabo não é... Tem gente que acha que Chaves é um sobrenome, né? Chaves é a versão brasileira de Chabo, que quer dizer garoto no México. A personagem, no caso, nunca disse o nome dele. Sempre quando ia falar, alguém interrompia. Exatamente. Então ficou Chaves, como se fosse um sobrenome, mas é Chabo del Ocho. E aqui estão as duas da América do México. Já fui trabalhar com elas. Ninguém parou. Ninguém parou. Ninguém parou. Ninguém. E aí estão com vocês. Não, Isso é muito bom. Em homenagem, inclusive, ao Chespirito, né? Um torcedor icônico também da América do México também. Apaixonado por futebol, tanto que fez filmes também relacionados a futebol, junto com o elenco do Chaves também. Homenagem justa, né? Tanto que foi parar no FIFA, inclusive, um uniforme parecido com esse no jogo de videogame. Pena que esse eu não joguei. Chegou a hora de revelar quantos são. Tu que manda, Gustavo. Pode falar um pouco do futebol de botão antes, hein? Que é outra grande paixão na sua vida, né? Outra, mais antiga em relação a ter a coleção e atualmente ainda maior, né? Sem revelar o número também, eu tenho mais botão que camisa. Tá, então no finalzinho temos 2 dados, então, Gustavo. Ele gosta também de números que, olha, rapaz... Embora seja formado em letras, eu tenho muita facilidade com número, modéstia à parte. Cara, eu queria que você falasse sobre as competições que você organiza, disputa, narra, comenta, e em algumas até filma também, né?
A filmagem é uma coisa rara. Eu filmei a abertura de um campeonato recente que eu digo há 6 anos, né? Que a minha temporada que acabou demorou 16 anos. Ela começou em 2005. Acho que é o campeonato mais longo do mundo. Eu fiz o campeonato mais longo do mundo, de fato, o último Supremo. Vou explicar o que é o Supremo. Eu faço toda uma temporada de clubes. Eu faço toda uma temporada de seleções primeiro. Na ordem. Oceania, África, Ásia, CONCACAF. América do Sul, Europa. E aí eu faço toda uma temporada de clubes nessa mesma ordem. Aí eu faço os continentais. Os continentais de seleções levam para a Copa do Mundo, né? No mesmo eliminatória. Sim. E eu faço os continentais também de clubes que levam ao Mundial de Clubes. Acabando a Copa do Mundo, depois acabando o Mundial de Clubes, uma decisão ida e volta, que eu chamo de Taça Fusão Intercontinental. Só existe no meu mundo. Uma decisão ida e volta entre o campeão da Copa do Mundo e o do Mundial de Clubes, que vale o título da temporada regular. É o segundo título mais importante da CJF, Confederação Georgônica de Futebol. E aí vem o Supremo. O Supremo é um campeonato que até a temporada passada tinha todas as equipes que eu possuía. Então eu já fiz Supremo com 209 equipes, com 360 equipes, que é o 50, e o último com 802, que foi o maior campeonato do mundo, 897 jogos, 5 anos, 5 meses, 5 dias. Foi 26 de agosto, 16 a 31 de 1 de 21, sempre narrando todos os jogos. Tudo catalogado. Tudo catalogado, tudo narrado. E quando há empate e o jogo eliminatório, morte súbita. Joga um dado, se cair ímpar, o time da casa dá saída, se cair par, o time visitante. E quando é morte súbita, eu anoto em algarismo romano. Não tem 0 em romano. Eu fiz um 0 retangular, um retângulo em pé, para dizer que é um 0 em romano, se for 0x0 tempo normal, que é raro, tem um 0x0, mas acontece. Imparcialidade sempre. O Fluminense nunca foi campeão. Caraca. Eu jogo desde 87. Tá na hora, né? Então, em 2018... Você torce, assim, você fica como torcedor às vezes quando tá jogando? Não fico, mas eu fico nervoso quando tá final, eu fico nervoso. Eu fico nervoso mesmo, de verdade. Não importa as equipes, eu fico nervoso. E o Fluminense, o meu, era muito fraquinho. Em 2018, um amigo do trabalho me deu um Fluminense decente. Me deu um Flamengo decente também. Não, o Flamengo já era bom, mas ficou melhor. E até esse amigo tricolor. Aí ele me deu 12 times de botão, 10 chamados de panela, né? Sim. Popular, e 2 muito semelhantes ao da Brianese de acetato, que é um plástico especial. Então meu Fluminense agora virou potência. Tem chance de um dia conseguir um título. Atualmente ele tem um vice-carioca, pelo Paysandu. Paysandu, que na vida real ganhou em 1912. No meu estadual tem um título também. E o brasileiro Série B, que o meu brasileiro ia até a 8ª. Aí se eu continuasse com divisões, hoje ele teria mais de 25 divisões. Nossa. Não rola, né? Série Z é 26. Tem até uma revista Série Z de futebol, Sim. Revista Série Z. Muito bom. E hoje o meu brasileiro é derivado do estadual. Meu próximo brasileiro vai ter 72 equipes. O último teve 48. O América Mineiro é o grande papão. Ganhou 8 de 9 títulos brasileiros. Caraca. E 8 de 9 mineiros também. A América, o Coelhão manda lá na CJF. Quase já como na vida real, Deca campeão, né? Pô, faltou pouco, né? O América Mineiro ganhou 10 estaduais seguidos de 16 a 25. E no meu ganhou 8 de 9. É uma potência. O América Mineiro meu é uma potência. Eu gosto muito do América Mineiro lá. No Brasil é o melhor que tem. Só que agora eu equilibrei por quê? Futebol de botão raiz. Time de botão, eu ganho uma caixinha. Eu tenho uma vizinha que é fumante, ela me dá caixas de fósforo. Sim. Então eu falo, o seu vício alimenta o meu vício. Aí eu tenho goleiro de caixa de fósforo, de caixa de estalinho, caixa de cadeado. Caraca. Agora eu botei um que é fio dental. Acabou o fio dental, caixa de fio dental? Goleiro. Agora eu comecei a fazer com pasta de dente. Corta a pasta de dente no meio, bota um adesivo branco na lateral. Ao sorteio que time vai ser. Aí eu imprimo um escudo, a bandeira. E a contratação do ano. Pô, o time subiu, é outro patamar, cara. É outro patamar. Às vezes o time, goleiro franzininho. O goleiro passa a ser assim. Aí o time começa a disputar. Para o campeonato. O meu Vasco é goleiro de caixa de cadeado. Aí já avançou um pouquinho. O Vasco no meu tem 3 cariocas. Já tem investimento da SAF já. Eu tenho mais carioca no meu Vasco. Ó. E atual campeão carioca, em cima da Volta Redonda, na morte súbita, na temporada passada. Então, ó, o Fluminense já pode chegar. O Fluminense ia chegar à final contra o Vasco. Aí tinha ganhado 2 diferenças no último jogo. Tá 1x0, o último chute. Eu em cima da linha! Aí eu fiquei, não, porra, na final. E não vale nada pra poder fazer alguma... Não, nenhum. Deu vontade. Mas se fosse pra final, o Vasco ia ganhar. O Fluminense era fraquinho na época. Tinha um goleiro mediano, agora tá decente. Meu carioca com 48 equipes.
Meu carioca, meu paulista e meu gaúcho. E com times, como você estava falando, extintos também, que não existem mais. Sim, o Butão no Daraí, eu tenho o Paysandu time Butão, porque a revista Placar antigamente vinha escudinhos de Butão, né? Sim. Vinha 1, vinham 2, vinham 5, vinham 10. A Placar de março de 92 vieram 60 times. Caraca. Eu não tinha 44. Filho, imagina tu ganhar uma coisa que você gosta muito. Sim. Igual o Apolinho falava, assim, igual pinto no lixo. Eu vendi os 16 times repetidos e fiquei com 44. Aí Mercadão de Madureira me espera. Eu saí do Mercadão de Madureira, aqueles sacos pretos, assim, cheio de time, bolão. Aí voltava um 734, 760 lá pra casa. Aí, dias, só semanas... esperando chegar logo em casa. Cortando e colando, cara. Pô, essa Placar vieram assim, muitos times campeões continentais. Aí veio o Argentino Júnior. Caramba. Veio o Manchester United, veio o Nacional Medellín, Olímpia, Colo-Colo. Aí foi minha festa. Gustavo perguntou de SAF, falou de SAF. Como é que você enxerga isso? Bahia agora virou do grupo do Manchester City, Botafogo também, Vasco no mesmo esquema, Cruzeiro com o Ronaldo. Como é que você percebe isso? Acha que vai ser uma tendência mesmo? Acho que o nosso Fluminense, por exemplo, vai ter que se adaptar a isso. O Flamengo, que está numa situação melhor, vai ter que se adaptar. Como é que você enxerga isso para os próximos anos? Concorda, não concorda? É o trailer do futuro. Eu acho que não tem mais volta não, porque muitos times estão quebrados por péssimas sucessivas administrações. Você vê uma coisa que eu achei errada apenas, o preço das SAFs. Você chega um Botafogo e um Cruzeiro, times de massa, times tradicionais, 400 milhões. O Neymar foi vendido para o PSG por 1 bilhão 333 milhões, se eu não estou enganado. Não pode um jogador, por mais que seja craque, valer 3 vezes mais que um clube. O Vasco foi 700 milhões. Foi. Mesmo assim, vale muito mais. O Fluminense, o atual presidente disse que só faria por 2 bilhões. Não sei se abriria a mão com 1,5 bilhão. Flamengo e Palmeiras hoje estão bem. O Atlético Mineiro está bem, mas está com uma dívida, é a maior dívida do Brasil, deve 1,5 bilhão. E tem que ter cuidado. Tu vê o Gama foi virar SAF e deu errado. Sim. Desvirou, deixou de ser SAF. O Bahia está com o Grupo City, já está com mais de 10 clubes pelo mundo, né? Tem o Torque do Uruguai. O Montevideo, né? Tem time na Bélgica também. Disseram que o Bahia vai ser a segunda potência do Grupo City, né? Torço. Seria legal um time do Nordeste voltar. Meu primeiro time de botão, sim. Bahia. Inclusive tirou o Fluminense na semifinal de 88, eu estava na Bahia. Eu acho que o futuro, sim, acho que não vai ter volta, mas tem que ter cuidado com quem compra. Não sei como você pode fazer, pesquisar quem vai comprar, quem vai administrar teu clube. Que pode quebrar teu clube. Uhum. Pode quebrar. E futebol envolve paixão, envolve torcida. Infelizmente, envolve violência. O torcedor é muito passional. Então, isso é algo que tem que ser visto com muito cuidado, mas, repito, eu acho que não tem mais volta, não. Jorginho, caminhando para o fim, antes da gente encerrar, revelar os números também. Tem que revelar. Que você também tem um outro talento, que estava conversando com a gente aqui, em relação a letras também, a frases. Dá uma olhadinha aqui nessa tela. Vamos lá. E mostra aí seu talento pra gente. Eu tenho algumas habilidades mentais, modéstia à parte, algumas de nascença, outras de treino. Eu tenho a habilidade de contar quantas letras tem quaisquer palavras, letra para frente, calendário. E algumas coisas também menos importantes assim. Eu sei o calendário grego de cabeça, o alfabeto grego de cabeça. Caramba! As bandeiras e capitais de todos os países do mundo, né? Ali, por exemplo, Rádio Band News, 13 letras. Rádio Band News fazia 18 anos agora, 20 de maio. Ele sabe a data e também quando caiu na fundação. Sexta-feira, né? Carlos Nascimento ali iniciando já a nossa jornada. Carlos Nascimento, 16 letras, né? Quer ver? Oshnemet, Iksan, Solhak, entrar pra frente, Carlos Nascimento. Traz pra frente. 3 pontos, Sotnopsert, entrar pra frente. 3 pontos por extenso daria 10 letras. Ali nós temos 5 letras e uma bola simbolizando, mais um algarismo, né? Então, Sleman, que até é um time da Indonésia, se você não sabe, Sleman, né? Sleman, 6 letras. Mas se puser o nome todo, Gustavo Sleman não é todo, mas vamos lá, 13 letras. Olha aí, ó, Zagallo, hein? Zagallo, olha a sorte aí, quem sabe. Eu gosto do 14, não é pelo Cano, juro. Podia ser também. Cruyff? Podia ser também. Não, quando era pequeno, eu falava os números já desde pequeno, 4 anos, não é mais calcular, mas a pronúncia era o 14. Cacoje, aí ficou Cacoje, tudo era Cacoje. Eu queria comer 14 balas, 14 biscoitos, 14 pastéis. Já fiz meus pais passarem vergonha com as 14 pastéis. O dono da casa, uma vergonha, minha criança 5 anos, comeu 8 pastéis. Eu só queria Cacoje. E eu não tenho a camisa do 14 de julho,
de Santão Livramento, Rio Grande do Sul, um dos times mais antigos do Brasil, né? Mas ainda tá já na sabe, mira, né? Quem sabe. No Brasil tem muito 15, né? 15 de Piracicaba, sim. 15 de Jaú, eu tenho essas camisas. 15 de novembro, né? 15 de Caraguatatuba. Nossa. 15 de Campo Bom, Rio Grande do Sul, acabou, né? Sim. Tenho 13. E tem o 12, sabia que tem um time chamado 12? Não. Espírito Santo. Não sabia. A cor da sua camisa é um azul marinho muito bonito. Caraca. Comprei na loja Quintino, lá na... Quando era em outro bairro, quando era em... Agora é Copacabana? Em Copacabana, também foi em Botafogo então, já. comprei na primeira sede, É. a do 12, lá na loja do Vlad. Quintino, do Vlad, que é torcedor do Criciúma e do Juventude. Isso, exatamente. Gente fina. Ainda vou voltar lá, fui lá só uma vida, vou voltar. Hein? Comprei 6 camisas com ele e vou voltar. As últimas perguntas não tem como. Como conservar isso tudo? E aí no finalzinho o que tava faltando, times de botão e total de camisas sem repetidas. Vamos lá. Não é uma coleção nem do Rio de Janeiro. De camisas, talvez eu esteja entre os 100 maiores do Brasil. São atualmente 1.084 camisas de equipes diferentes. Muita. Se eu contar repetida, vai passar de 1.110. São 1.084. E sendo que eu encomendei mais 3 essa semana. Surpresas. Então, tem um amigo chamado Elvis Teruel em São Paulo. Inclusive, Teruel é um time espanhol que acabou de subir para a 3ª divisão. E são camisas surpresa porque eu sempre falo, 3 camisas, cores diferentes. Você sabe quais que eu tenho e quais que eu não tenho. Porque ele tem meu Excel que eu atualizo por e-mail para ele. Tem que ter, né? Para ficar conferindo se tem ou não tem. Inclusive, eu fiz uma segunda aba para separar por país. Para facilitar a esse meu amigo. Tem algum país que você não tem ainda? Lógico. Poxa. Qual o próximo que você quer avançar no seu território? Que eu não tenha, tá me interessando. Até cara. países da Indonésia não tem. Até países que também jogam pela Conifa, você também tem eu tenho a camisa da seleção de Fernando de Noronha, que nem da Conifa faz parte. Tem na Catalunha, que também não faz parte, mas joga um amistoso por ano. Já jogou uma vez com o Brasil, tomou de 5-2. Teve um gol de bicicleta do Júlio Batista. Tem a camisa da seleção de Goa, que é um território indiano que fala português. Hoje não fala tanto português, mas foi colonizado, né? Eu tenho, atualmente, já são 100 seleções, 101 seleções. 101 seleções, inclusive consegui a seleção carioca. Caramba. Esse meu amigo, um dos meus 2 amigos que fazem times extintos, fez a seleção carioca recentemente. Aquele azul, um azul parecido com esse do telão. E qualquer camisa que eu não tenha, que caiba em mim e que o preço esteja acessível, será muito bem-vindo à minha coleção. O time Botão, eu tenho 1.186 também, times diferentes. E todos jogam. Todos jogam. Temporadas regulares. Eu tenho Tupapa das Ilhas Cook. Tamanucu não é palavrão. Tamanucu é um time de Tuvalu. Eu tenho Tamanucu. Inclusive, incentivei outros amigos a terem esse time, fizeram também. Tenho Tupapa Maraerenga, Ilhas Cook. Nossa. Eu tenho... Voltando para a camisa. Joy Public, Trinidad e Tobago. Que geograficamente é discutível, mas Trinidad e Tobago é um país da América do Sul. É a 11 quilômetros da Venezuela. Só que ele joga pela CONCACAF. É um país que jogou uma Copa só em 2006. Sim, que até o Roger estava com a possibilidade de se naturalizar também para jogar a Trinidad e Tobago, também pela mãe dele ter alguma descendência ali do país. Olha que legal, eu não sabia não. Sei que jogou com a Inglaterra, tomou um gol que o atacante inglês puxou o cabelo do zagueiro, era Sancho, que tinha um cabelo grande, puxou o cabelo do zagueiro. Não tinha VAR na época. Os ingleses também têm esse costume, né? Tem, ganhou 66 com aquela ajudinha. Aí em 86, a mãozinha do Maradona aí prejudicou a Inglaterra. Eles estavam com raiva por causa da Guerra das Malvinas, né? Ilhas Falkland. Eu tenho botão nas Ilhas Falkland. Caramba. FIDF. Falkland Island Defense Force. Camisa da seleção do Vaticano. Não tenho. Tenho botão. Tem um botão. Botão branco e amarelo. Eu tenho um amigo de São Paulo que me mandou uma vez 41 times de botão. Eu vi acho que é Sealand, que é um país que na verdade é uma plataforma. É uma plataforma. E tem seleção também. Tem seleção, mas eu não tenho a camisa nem o botão, não. Botão a gente faz fácil. Existem blogs para isso, né? O Mica Escudinhos, por exemplo, Mantiqueira 11, são os 2 melhores para mim. Eles têm alguns desses escudos, mas eu não tenho ainda não. Perfeito. E aí Diga, Gustavo. Fala aí. Para os próximos colecionadores, lava na mão, lava na máquina. Perfeito. Aconselham a não usar alvejante. Se você usa as camisas repetidamente, não faça isso. Eu uso uma a cada 5 anos para cima. Para não repetir. Então fica achando assim, eu boto um alvejante sim, mas de leve. Qual é o meu normal? Sabão de coco nas axilas, na parte posterior aqui na nuca, né? Água no tanque normal. Não esmague, se não dói, se tiver patrocínio. Evita muito, assim, sol, que a camisa, por exemplo, a preta vai ficar marrom, né? Por exemplo, a do Novo Horizontino ali. Eu tenho essa camisa aí, eu tinha 17 anos.
Ela tá perfeita até hoje, né? No Horizontino original. O original, não é o atual, não. É. Né? Ao Nasser da Arábia, eu troquei no estádio Copa do Mundo. O Atipato do Chile eu troquei na Libertadores. O preto poderia virar marrom. O amarelo poderia estar desbotado. O Al Nassr do Cristiano Ronaldo, 9 anos antes de saber que ele jogaria. Sem imaginar que ele jogaria lá. E Al Nassr quer dizer vitória, né? Inclusive eu fiz um trabalho para o Verminose Futebol, com traduções de times do futebol árabe. Al Nassr Vitória, Al Ittihad União, Al Shabab Juventude. Vitória Fluminense. Vitória Fluminense. Vitória Fluminense. Aí seria Al Nassr Fluminense. Então, evitem o Baklava nunca. Baklava, esqueçam, vai destruir sua camisa. Ainda mais fossil que o patrocínio. Vai destruir. E eu abro as portas do meu guarda-roupa todos os dias. Tipo, para respirar a camisa, eu abro todos os dias, deixo lá meia hora aberto, pelo menos. O que eu faço com meus gibis também lá em casa? Eu já tive mais de 300 gibis, mas você me falou que teve mais de 3 mil. Eu tenho mais de 3 mil, né? Tem mais de 3 mil. Quer revelar também? Não, já revelei. Já revelou? Mais de 3 mil. Contando o nacional importado, mangá também. Chapinha, eu tenho mais de 300 chapinhas, tenho vários refrigerantes extintos, moedas mais de 700, camisas 1084, que virarão 1087 em breve, time de botão 1186, que eu vou comprar mais em breve, tem que dar uma atualizada aí, alguns times estão faltando. Jorginho, muito obrigado de verdade pelo papo. Cara, uma enciclopédia realmente, não só pela questão do colecionismo de camisas, chapinhas, futebol de botão, mas pelo papo mesmo de contar um pouco da história de futebol raiz, futebol tradicional, times que infelizmente não existem mais, ou times que, poxa, tão grandes. Eu, por exemplo, na minha época, Olaria, Madureira. E hoje você olha com esses times que, infelizmente, enfim, né, a gente fica até com uma certa pena, não no sentido de menosprezar, de diminuir o time, mas na questão de, poxa, era um time que você jogava ali na Conselheiro Galvão, Rua Bariri também. Aqui tem muita história, né, Gustavo? Tem muita história. Madureira, meu segundo time, Conselheiro Galvão. Sim. Eu já vi muitos jogos, já vi mais de 50 jogos no Madureira. Traz aquela nostalgia, aquela sensação de... remete mesmo à sua infância, a outros tempos também, uma época, enfim, melhor da sua vida. O futebol tem essa magia, o futebol tem esse poder, né? Tem, o futebol para guerras. Sim. O Santos do Pelé parou guerras. O Fluminense foi jogar na Nigéria, né? O Pelé não ia jogar, mas espalhar que o Pelé ia jogar pelo Fluminense, ele teve que jogar um tempo, porque ia dar problemas seríssimos. O futebol para guerras, o Pelé parou guerras. O futebol une. O Drogba na Costa do Marfim fez uma guerra cessar por um tempo, mas fez a guerra cessar na Costa do Marfim. A África é um país cheio de guerras civis. Então o futebol, infelizmente, tem a questão da violência, das torcidas organizadas, mas o futebol une. Quantos jogadores hoje não seriam jogadores? Seriam até pessoas do mal, seriam marginais? Ou pelo menos se não fosse esse tipo, seriam pessoas menos favorecidas financeiramente. O futebol fez com que elas tivessem. Não vamos nos enganar que o Brasil é um país onde só 2% tem um alto salário no futebol. Mas alguns conseguem realizar o sonho, chegar longe, e o futebol tem essa união. O futebol une pessoas que nunca se viram na vida, se abraçarem, até se beijarem em trocar estádio. Camisas. Eu já troquei camisa com saudita, com malaio, com argentino, com chileno, com paraguaio. Eu conheci pessoas que eu não sabia nem que existiam e vice-versa. Por quê? Por causa do futebol, o nosso famoso ludopédio, né, que o futebol é um estrangeirismo que ficou cristalizado. Então eu agradeço muito ao futebol e vocês também, né? E a gente que agradece, tem como. É uma parte indelével da cultura brasileira e é legal, né? A torcida faz parte. Né? A Argentina, por mais que seja a nossa grande rival, como é bom ver a torcida argentina, aqueles cânticos deles. No 5x1 agora do Fluminense, eles estavam vibrando, camisas rodando, estavam tomando 5x1. Então, tem até a música da Xuxa, alguns times também. Laria do Boca, né? O time do Papo São Lourenço de Almagro, né? Sim. Tem um time lá no extremo sul, que é Los Cuervos del Fin del Mundo, os Corvos do Fim do Mundo, Caraca. o Ushuaia, que vende a imagem que é a terceira cidade... Perdão, vende a imagem que é a cidade mais ao sul do mundo, mas é a terceira. Existem duas abaixo no Chile, Puerto Toro e Puerto Williams. Jorginho, cara, não sei nem como mais te agradecer. Tem como cara, continuar não, né, Gustavo? Nosso papo tá... Se quiser, tudo bem, eu tô aqui mesmo Pô. e só agradeço a vocês, a oportunidade que eu não esperava. Fico feliz, já assisti alguns podcasts de vocês, viu do Júlio César, lateral esquerda, do Fluminense Botafogo, do Papai Joel, né? Papai Joel, nossa estreia. E me sinto privilegiado porque eu não sou uma pessoa conhecida, eu não sou famoso, né? Vamos falar a verdade. Mas eu agradeço a você a oportunidade de mostrar o futebol raiz de uma forma um pouco diferente, né? O futebol de botão, as camisas, que é algo derivado do futebol de campo que encanta todo mundo, que faz comércio, que faz alegria
e que faz você expor um pouco da sua personalidade. O time faz parte da sua personalidade, né? Com certeza. Faz parte até da sua tradição familiar. Sempre tem aquela... Sua cidade, seu bairro mesmo. Sempre tem aquele cara que sai da família, torce para outro time, né? O meu pai tricolor, a família dele era toda Vasco. Né? Aí tu chega, minha mãe, América, e eu Fluminense. E assim vai, e os vizinhos sempre estão aí para torcer contra, torcer a favor, e futebol une a todos. Gente, eu agradeço. Casé, me liga, Galvão. Tu for o melhor. Abraço a vocês e fico feliz. Valeu, Jorginho. Obrigadão, cara. Jorginho, obrigado, querido. Valeu. Gustavo. Valeu, Aquela João. lembrança, claro, aquele joinha no nosso vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva. A gente tá em todas as redes sociais, 90.3, Rádio Band News Coração FM. que nem ninguém faz, hein? Esse aí eu não sei nem fazer. Ninguém faz, hein? Eu não sei. Esse aí eu não sei. Valeu, Jorginho. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.